dizendo que, explicando aos seus ex-correligionários, ou seja, do partido que ela saía, explicando para os ex-colegas que estava indo para o outro partido, porque teria mais dinheiro, ou seja, para as eleições de 26, teria mais dinheiro para as eleições de 2026 e concorrentes menos fortes para disputar o voto nominal, né? Que é outro tema extremamente complexo, né? E gravíssimo na política brasileira, a sua adoção e a sua permanência no Brasil até hoje. Então, estou dando dois exemplos, né? E o que mais chama a atenção é que a imprensa trata isso com uma normalidade, com uma banalidade, como se a pessoa que chega numa Câmara de Vereadores ou se elege prefeito, ela não tenha tido a soberania popular, ou seja, o voto, né, a soberania popular do voto, garantiu a esta pessoa. Quantos eleitores foram consultados ao trocar de partido? Quantos filiados deste partido participaram de uma convenção, de um encontro que torna banal essa troca, esse troca-troca de partidos? Então, estou pegando um fato que está sendo banalizado pela imprensa, que não é um caso, são centenas, nesse momento em todo o país, milhares, né, de situações semelhantes, em que o princípio elementar da soberania popular está sendo atropelado, vilipendiado, fraudado, porque a pessoa se elege por um partido, por um programa, teoricamente para os eleitores com determinados objetivos, princípios, e quando dá na telha, muda de partido sem que aconteça nada. Então, a primeira questão que eu queria colocar para reflexão aqui é essa chamada janela partidária que foi criada, né, recentemente. Isso não existia. Existe a saída de um parlamentar do partido, mas ele sai por divergência ideológica, por divergência programática, ou ele sai por livre e espontânea vontade e entrega o mandato, pois o mandato não é dele. O mandato é de um partido que o elegeu num sistema proporcional, onde são raros os casos de alguém que se elege com um quociente inteiro, né, eleitoral. A maioria esmagadora dos eleitos só são eleitos por uma lista grande de candidatos, uma lista aberta de candidatos, onde elege os mais votados. Mas os mais votados, na sua grande maioria, não atingem um quociente eleitoral. Portanto, eles dependeriam, né, da vontade do eleitor, do partido que o elegeu, um mínimo de consideração, um mínimo de opinião sobre o ato que está sendo realizado, inclusive com direito de punição, ou seja, a pessoa que quer sair do partido sai, mas deixa o mandato. Agora, essa janela que foi criada recentemente, né, para que no mês de março do ano eleitoral, os parlamentares que vão disputar a eleição ou que se preparam para futuras eleições trocam de legenda sem dar explicação para ninguém. Então, isso é uma deturpação da democracia, uma deturpação do sistema político eleitoral. E nós estamos vendo, de maneira escancarada, hoje na imprensa, todos os dias tem, hoje mesmo se repete a cena com outras pessoas que teriam dito que iam para cá e não foram, e aí voltaram atrás, aí receberam promessas maiores de sustentação.
Ou seja, quer dizer, há uma subversão absoluta, né, do princípio da representação partidária, com programa, com projeto político, com compromisso com o eleitor. Afinal, o eleitor, pela Constituição, é a origem da soberania popular, né? É a origem, ele é que delega, né? A soberania popular delega ao eleito um conjunto de compromissos. Então, depois vamos tratar esse tema, digamos, como começou isso, ou outros elementos que põem em risco, que estão botando em xeque o nosso sistema eleitoral. Mas esse primeiro me chamou muito a atenção, porque nos últimos dias, você abre o jornal, na cobertura política, são sempre meia dúzia, uma dezena de casos. O fulano lá do município X trocou o partido, trocou a. Ora, então, espero, acho que a Sofia, a deputada Sofia, já deve ter ouvido isso na Assembleia também, deve estar acompanhando algum caso na Assembleia que, por influência dos deputados, né, que renovarão lá em 26, já começa a ter consequências agora. Então, eu abriria o debate com esse tema candente, atual, que está em todos os jornais do país, em todo o país, com a famosa janela de março, onde o cidadão eleito ele pode trocar de partido sem dar satisfação para ninguém, muito menos para o eleitor que o elegeu. Esse é um primeiro tema que eu gostaria de debater hoje com a deputada Sofia. Então, primeiro, agradecer o convite honroso de estar nesse espaço, né? E na estreia do programa do Raul Ponte, né? Que eu já sei que nós vamos ter quinzenalmente, sei se é sempre nas quartas, aqui nesse horário. Então, a honra que tem aí o canal Brasil Progressista de ter um âncora como o Raul, que tem muito a contar, eu quero aplaudir, né? Porque são muitos temas que, além de ter saído da história, o Raul Ponte é um intelectual orgânico, que reflete essa história, que traz contribuições, é um historiador, né? Então, quero dizer que para mim é uma honra estar com ele e acho que vai ser muito legal o nosso compromisso. Estamos também na nossa página, nas nossas redes, e nosso compromisso é fazer essa divulgação junto, Raul. Deputada, assim, deixa eu fazer um registro. Eu quero te dar as boas-vindas oficialmente ao nosso canal Brasil Progressista. Ele já era um desejo nosso, já antigo, de poder contar com a sua presença. E muito nos honra aqui, e esperamos que volte sempre, né? Que será muitíssimo bem-vindo aqui. Eu que agradeço, porque acho que esses canais nossos, da esquerda, né, disputar a comunicação, disputar as versões da história é muito importante. Né? Acho que a reflexão que eu faço a partir da provocação do Raul veja como é naturalizado, né? É manchete de jornal. E olha, quem é que vai? Fulano vai para lá, outro vai para cá, o partido esvaziou aqui, agora vai criar bancada, um deputado confessou para mim, disse para mim, Sofia, eu acho que eu vou chegar a ter o partido em 300 e poucos municípios. Também é uma oportunidade para a constituição do partido. Ele disse, mas é um horror, tu não tem ideia, ele me disse, é um horror, é óbvio que eu não vou dizer quem é o preço disso, entende? As pedidas para fazer parte das hostes do partido nesse momento, porque daí tu, como presidente estadual do partido, está constituindo um partido novo, partido que não é novo, que foi desidratado, enfim. Então, assim, é um jogo que interessa a quem usa o partido como um mero instrumento, né, de disputa política sem compromisso com um programa de governo, sem compromisso com um programa para a sociedade, né? Então, acho que sim, acho que primeiro, então, dizer que
não é à toa que o PT, não é que o PT não tenha, né, os que saem, que abandonam o PT, mas talvez seja o partido que menos tem voos na janela partidária, né? Não sei se é o menos, também não quero dar uma de arrogante, mas a gente não tem o mesmo fenômeno, porque o que a gente tem, na verdade, nosso último diretório estadual aprovou a cassação de 2 vereadores, né? Raul lembra bem, agora faz pouco menos de um mês. Então, assim, com todas as nossas dificuldades, com todos os limites, a gente faz um esforço coletivo permanente de coesão programática, de compromisso programático. Então, o que o Raul falava, compromisso com a soberania do povo, que é o eleitor, que o poder vem do povo, tem que ter um correspondente compromisso com o programa. E por isso que depois nós vamos avançar mais, que a gente defende outro sistema, outro modelo. Eu gosto de uma comparação, né? Onde acho que é acho que é o escritor Alberto Carlos Almeida que disse assim que as pessoas dizem, se fizer uma lista fechada para votar na lista, tu vai esconder os corruptos, né? As pessoas corruptas, é uma das críticas. E o que acontece nessa lista aberta, ou seja, nesse sistema? Tu esconde o verdadeiro caráter do partido. Então, inverso, dá para fazer uma leitura inversa. Porque tu super evidenciando, né, o sistema pessoal, as pessoas, e tu alimenta a ideia de que o sistema político ele é todo corrompido, que o sistema, que os políticos são tudo corruptos, né? A alienação, o trabalho de alienação, porque veja a conquista permanente da democracia, né? Mas antes, quando não se queria vivências democráticas, o que se fazia? Se tornava ilegal e se fechavam os partidos políticos. Nós estamos também há 2 dias, na verdade é um dia da descomemoração dos 60 anos do golpe militar. Quer dizer, tornar ilegal partidos políticos foi uma estratégia. Bom, a partir do momento que tu torna os partidos legais, a multiplicação de partidos que se vão se transformando, partidos que não têm uma nitidez programática, a possibilidade das coligações, que a gente teve um avanço interessante no último período, a gente pode entrar. Então, um monte de partido junto, é um biombo, não sei quem está atrás. Então, foi uma outra maneira das elites brasileiras de impedir, de confundir a população, impedir que elas escolham projetos, que elas definam por projetos, que elas identifiquem qual é o partido mesmo que acredita que é preciso redistribuir renda, ou que é preciso fazer reforma agrária, qual é o partido mesmo que defende o salário digno, o salário mínimo fortalecido, ou proteção aos direitos trabalhistas, qual é o partido? É difícil. Tá? E aí, então, tu vai naquela saída do senso comum, eu voto em pessoas, eu não voto partido. Eu voto para mim em pessoas, eu tenho que escolher as pessoas que são melhores, que têm compromisso, né? E que isso traz uma distorção enorme, porque as pessoas são apresentadas através de um sistema midiático, a memória é muito difícil com milhares de candidatos, com candidatos que saem e entram de partidos, tu lembrar, tu ter memória de quem como é que agiu, como é que votou, né? Então, assim, é um sistema que causa muita confusão e que afasta as pessoas da política, né? Que não ajuda as pessoas a entenderem que elas têm que fazer política e exercer o seu voto soberano, que foi a conquista que a gente tem que continuar defendendo, que é a conquista de um país democrático em que o poder emana do povo, é exercido por ele através dos seus representantes e diretamente. Depois a gente pode entrar um pouco nas alternativas aí, muito Raul nos conte, para sair desse sistema que provoca confusão proposital, que alienia, que afasta, né,
o cidadão do resultado do seu voto. E aí fica muito difícil ele acertar no próximo momento. Eu coloquei esse tema, né? Mas nós temos várias questões que acabam interferindo no processo eleitoral. Eu diria que a origem, né, disto está na nossa Constituição de 88, que, olha, não sei se tem um canal aberto aí, porque está dando retorno. Vou deixar desligado o meu enquanto não estiver falando. Na Constituição de 88, o sistema eleitoral ele vinha do período da ditadura militar, né, da ditadura civil-militar, que era prenhe, que era cheio de casuísmos. Todos se lembram que quando a Arena começava a perder votos em uma determinada região, se transformava lá o território em Estado, e aí o Estado passava a ter representação, tendo ou não população, eleitores, vinha lá um monte de 8 deputados de um Estado sem nenhuma população que correspondesse. Deu uma congelada aqui agora no Raul. Um problema de conexão, viu? Bom, voltou. Então, a nossa Constituição de 88, ela copiou praticamente todo o arcabouço que vinha, todo o sistema eleitoral que vinha do regime militar. A figura por exemplo, do biônico, né, que virou piada, virou até o senador biônico, porque era o senador que era nomeado, indicado, né, indiretamente, não era eleito. Bem, o senador biônico se transformou em fixo, se transformou em mais um senador. A representação era 2 por estados, por uma representação federativa, meramente federativa, não havia necessidade de ter. Já havia uma questionável representação pela disparidade entre os estados, mas como a representação era federativa, também ficava 2 por estado, mas passou a ser 3. Então, a eleição indireta, tudo aquilo que vinha do regime, foi absorvido pelo processo de 88. E, entre essas questões, essa liberalidade na troca de partidos, por exemplo, que a gente comentou agora, um outro problema que a Sofia já comentou, que é o voto nominal. A maioria esmagadora, quer dizer, não existe nenhum país importante que tenha um sistema eleitoral consolidado, estável, no mundo, que o voto não seja partidário, não seja em lista. E quando as pessoas comentam que, mas em outros países o voto é distrital. Bem, mas no caso do distrital, a lista é mais fechada ainda, porque só pode ser candidato, se o distrito só pode ter um candidato, quem indica esse um é o partido. Portanto, ninguém pode ser candidato fora do partido, no sistema distrital. Não existe essa figura. Pode ter, em alguns sistemas, o candidato independente, o candidato sem partido. Mas aí é outra história e a exigência é completamente diferente, porque não tem proporcionalidade, não tem. Nos sistemas eleitorais, na esmagadora maioria,
o voto sempre é em lista pré-ordenada, que não é uma lista misteriosa, não é uma lista fechada do ponto de vista de que ninguém sabe quem são as pessoas. Esse comentário, né, que a Sofia colocou de alguém que, não, pode passar um bandido ali, né? Ora, é ridículo, a lista é conhecida, ela é fechada no sentido de que ela vem pré-ordenada. Ela vem pré-ordenada, como no sistema distrital, cada partido lança, ou bloco de partidos, né, pode ter uma aliança de mais de 2, 3 partidos, mas também só pode ter um candidato, porque esse é o princípio do sistema distrital. No Chile, por exemplo, tinha o voto distrital, ele era acompanhado de uma possibilidade, né, de 2 candidatos do mesmo partido por distrito, que era uma alternativa criada para garantir um determinado sistema eleitoral que se criou com o Pinochet. Raul, nós não estamos te ouvindo, Raul. É que fechou aqui o microfone. O voto nominal, né, ele é destruidor de partido, ele estimula o individualismo, estimula o personalismo, estabelece uma relação de muito mais de confiança na pessoa do que de confiança num projeto, num programa, num propósito político coletivo, que é o que qualquer país precisa para ter governo, né? Para poder ter governabilidade, ter previsibilidade, né? Não tem como você querer governar um grande países com estabilidade, se você não tem uma previsibilidade de como vão se comportar os eleitos. Não se espera de alguém que é social-democrata que ele, depois de eleito, ele vá defender teses fora desse campo. Esse é um princípio básico, elementar, lá da construção das primeiras experiências verdadeiramente democráticas no final do século XIX na Europa, né? Quando começaram a surgir partidos políticos de vários interesses sociais, mas que no seu nome, na sua identificação, o partido que se dizia liberal, se esperava dele a defesa do sistema liberal capitalista vigente, né? Quem se elegia pelo Partido Socialista se esperava dele um comportamento desse. Quer dizer, isso é que foi formando os partidos políticos nas primeiras democracias modernas, consolidadas. Então, esses problemas eles foram mantidos em 88. Esse é o ponto de partida das mazelas que nós vivemos hoje no Brasil. A gente reproduziu praticamente na Constituinte, foi uma das razões, inclusive, que a bancada do PT assinou a Constituição, porque participamos dela, né? Participamos do Congresso Constituinte, os 8 deputados federais nossos participaram, mas fizeram questão de registrar um voto contrário ao resultado final, para identificar que o sistema eleitoral, o sistema judiciário, o sistema de segurança pública, né, ele saiu completamente amarrado, sem nenhuma possibilidade de alterações ou de autonomia para os estados poder fazer algum aperfeiçoamento, alguma mudança de acordo com o seu grau de debate, de discussão que já existe, né? Por exemplo, aqui na Argentina, não vou falar nem na Europa, né? Aqui na Argentina, a maioria das províncias já adotou, por exemplo, no voto, já tinha o voto em lista, e adotaram no voto em lista, os partidos compõem as listas com igualdade de gênero. Veja, aqui do lado,
Aqui do lado da Argentina, é claro que a imprensa brasileira, né, nunca deu destaque para isso, nunca chamou a atenção disso. Então, os movimentos feministas, os movimentos, né, de reivindicação das mulheres, têm que aproveitar essa experiência do nosso vizinho aqui do lado, né, e mostrar que é possível, que não caiu o mundo, não desapareceu o país, não houve uma revolução na família, não. Simplesmente os partidos, eles compõem listas com igualdade de gênero. Se um partido lá quiser botar no seu estatuto, bueno, não é igualdade, bota 40%, bueno, ele terá que pagar o preço depois desse posicionamento. Mas no Brasil, o voto nominal, ele impede esse processo. E claro, como a maioria dos candidatos são homens, e a maioria dos homens normalmente tem campanhas mais caras, nós vivemos numa sociedade machista que o poder econômico está mais na mão dos homens do que das mulheres, as relações sociais são mais masculinas que femininas, né? Então, e aí entrou outro problema que é recente também no Brasil, que é o financiamento eleitoral, coisa que eu fui deputado várias vezes, né? E nós não tínhamos esse tipo de... Na eleição de 80, nas eleições de 90, não havia nem fundo partidário, não havia fundo partidário e não havia fundo eleitoral. O fundo partidário foi criado lá no final daquela década em função de uma reclamação justa que se colocava a cada eleição, não é? Da dificuldade que era ter um partido de trabalhadores, um partido... Enquanto que os empresários, as federações empresariais, financiavam a rodo os partidos que os defendiam e levavam adiante os seus projetos de lei na Câmara, os partidos de base popular, o PDT, o PCB, o PCdoB, o PT e etc., nós não tínhamos recursos. Então, foi criado um fundo partidário para ser distribuído proporcionalmente, era pequeno, mas era a forma de garantir um mínimo de condições materiais para a existência dos partidos, além daquilo que os filiados poderiam dar para a sua sustentação. Então, eu acho que esse é um tema crucial que a gente tem que tratar, né? Numa reforma urgente e necessária do nosso sistema eleitoral. Não tem como a gente continuar de costas para toda a experiência democrática no mundo e tendo esse processo que ele estimula o individualismo, estimula o personalismo na política e, pior, quando foi criado este fundo eleitoral, o acesso a ele transformou o voto nominal num negócio. Compreende? Quer dizer, e ainda ele foi reforçado depois com a criação recente das chamadas emendas parlamentares impositivas. O regime brasileiro é um regime presidencialista, mas o Congresso faz emendas parlamentares impositivas, obrigatórias ao sistema presidencial acatá-las. Quer dizer, isso é um contrassenso, é algo completamente contraditório com o sistema que vige no país. Se vamos trocar o sistema para um sistema parlamentar, bem, podemos até abrir esse debate também, discutir o sistema parlamentar, mas, no enquanto for prefeito, governador e presidente da República responsável por elaborar o orçamento e executar o orçamento, essa figura da emenda, ela virou
algo completamente contraditório. Então, esses temas eu acho que são muito candentes, né? São problemas seríssimos, porque o processo de corrupção nas eleições, quando o voto é nominal, ele é exponencial. Ele é exponencial. Uma candidatura que tenha recursos declarados ou não, vai ter muito mais capacidade de alcançar votos, de abrir comitês, de contratar cabos eleitorais, de pagar material de divulgação. Por mais que se controle isto pela lei eleitoral, é impossível controlar milhares e milhares de candidaturas num pleito para vereadores, por exemplo, agora, né? Serão milhares de candidaturas. Não tem estrutura no Tribunal Eleitoral que permita isso. Então, o sistema de financiar via partido, impedir ao máximo o financiamento privado, essas coisas corrigem. Mas enquanto não mudar o voto nominal, nós vamos ter aí o grande estimulador da corrupção. Não estou exagerando, não estou querendo criar nenhum... tenho absoluta convicção disso pela experiência adquirida nesses meus 60 anos aí de militância política. Eu sei que esse negócio é insustentável. Ele caminha para uma... A briga começa a se dar dentro do próprio partido. Mesmo os partidos que fazem um esforço enorme para serem coletivos, o voto nominal cria aquela disputa, né, porque só vai eleger o mais votado, ou os mais votados. Então, pode nos comentar também como que ela vê isso. E até do ponto de vista das mulheres, né, que são muito mais prejudicadas por esse sistema. Boa. Raul introduz um tema que eu tinha aqui separado um pouco o perfil do que são os eleitos, né? E acho que daí o Raul já mostra que a sociedade brasileira é conservadora, é preconceituosa, é conservadora, porque ela é muito atravessada por uma democracia recente, por 300 anos de autoritarismo, de escravização, pouquíssimos períodos de vivência de democracia. Então, acho que isso talvez devesse se falar lá no início, né, gente? Então, ela é muito... recentemente, nós vivemos golpes, né? Nós temos golpes influenciados por fora. Nós 30 anos de ditadura, tivemos agora um golpe da presidenta Dilma, provado e provado que não teve nenhum crime cometido por ela. Então, o Brasil que ainda não estabilizou uma democracia e que, portanto, a vivência mais, vamos dizer assim, profunda dos debates éticos, dos debates das regras de convivência, dos debates sobre as regras sobre o corpo da mulher, ele é muito interditado porque ele é atravessado pela representação, que bem como disse o Raul, uma representação amarrada por essa transição, né, lenta, essa abertura lenta e controlada da ditadura, essa anistia dos torturadores, anistia dos torturados, torturadores, anistia para os que vieram de volta, mas também para os torturadores. Então, esse perfil conciliador, essa transformação que nunca se dá profundamente, sempre controlada pelas elites, faz com que o Congresso Nacional seja majoritariamente formado por homens, né, e brancos. Então, nós temos 52% de mulheres pelo censo e 17% só na última eleição, e já é um avanço de mulheres representadas, mas são 72% dos parlamentares e parlamentares mulheres, e 513, 72% brancos, 21% pardos, só 5% negros e negras, né? Indígenas 0,1%, não nem 1%. Então, assim, impermeável, né? Um sistema político eleitoral representativo
que não, de democracia representativa, que não é permeável à maioria do povo brasileiro. Então também tem o tema da idade, né? Uma idade de mais de 50 anos, 45% dos parlamentares com patrimônio com mais de 1 milhão. Então aqui dizia acho que foi o Júlio que dizia, nós estamos correndo o risco de virar uma plutocracia. Olha, nós acho que somos, né? A representação, assim, o poder econômico, ele está super representado. Os pobres trabalhadores não conseguem, às vezes, nem nas câmaras municipais, Raul. A gente vê, porque eu vivi anos de Câmara Municipal, que mandatos populares, mandatos que vêm da luta popular, que vêm da periferia, dificilmente se sustentam. Dificilmente se sustentam, né? Aquele sistema que ele vem mudando muito devagar, né? Que agora tem fundo partidário, mas ele é muito reprodutivo. Então, essa impermeabilidade, essa hegemonia, essa reprodução da sociedade que é conservadora, que é autoritária, que é violenta, porque a gente também está aí, né, com o tema da Marielle, que é exemplar do que é a violência política, né, a violência política de gênero, que ela é praticada contra as mulheres, a violência política que é o ápice do que é a violência sobre a sociedade, então, a violência sobre negros e negras, sobre pobres, né? Uma sociedade muito hierárquica, dura e forjada em cima da violência, da imposição. Bom, esse pouco tempo de democracia. Então, conforma um parlamento que é muito refratário a pautas transformadoras, né? Então, a gente tem lá, tem uma pesquisa aqui que a Denise Mantovani, né? Trabalhou até com o Raul Ponte, a nossa jornalista Denise, que hoje está no GHC, né? No CFM, Centro de Estudo e Assessoria, fez um estudo, e ela demonstrando alguns dados que eu falei aqui são desse estudo, mas dizendo que, por exemplo, 320 deputados e deputadas fizeram alguma referência, quero trazer isso também, a símbolos religiosos, a menção à religião, compromisso com a religião. Então, tu tem 89 só que afirmaram que religião e política não devem se misturar, de um parlamento de 513, né? Então, pautas conservadoras fortíssimas são levadas contra a vida das mulheres, contra a liberdade, então a defesa dos não nascidos, o Estatuto Nascituro, as crianças, a proteção das crianças contra o ativismo LGBTQIA+, né? Olha, essas crianças não podem... E desdobra, a gente está agora combatendo aqui um projeto de lei na Assembleia aqui, Legislativa, que proibindo crianças de participar, por exemplo, de parada livre, nem mesmo as famílias não podem levar as crianças, então a gente já está mostrando que é inconstitucional, e a defesa do homeschooling, quer dizer, do direito de educar em casa, é uma volta ao conservadorismo, a mulher educando em casa, a mulher em casa, cuidando dos filhos. Isso não é um movimento pequeno no Brasil, chegou a ser aprovado aqui na Assembleia, e nós conseguimos o veto do governador e sustentar o veto a duras penas, porque fechamos uma posição de todas as entidades educacionais que não tinha base legal, mas o movimento continua. O movimento das escolas cívico-militar, da militarização da educação, que é para padronizar, que é para ensinar hierarquia, que é para não permitir. Então, assim, é um parlamento que é muito conservador, no sentido de não permitir que pautas que são transformadoras e libertadoras do direito das mulheres, que construam equidade, elas aconteçam. Então, veja, não é à toa esse sistema que o Raul diz, olha, ele vem lá da ditadura. Ele é um sistema, todas as regras agora, e tentaram fazer, acho que o Raul podia entrar nessa pequena reforma que iam tentar fazer, quer dizer, todas essas regras são sempre movimentadas pelo poder econômico, pela necessidade de manter a família como base do capitalismo, da mulher como um papel que cumpre o papel de um trabalho gratuito explorado, os negros e negras que não se empoderem porque, bom, dá para explorar mais no trabalho informal, na servidão, né?
que ainda tem trabalho análogo a escravo ou escravizado no Brasil, enfim. Então veja como não tem gratuidade nisso e por que, né, Raul, é tão difícil avançar. E infelizmente, aí vou devolver aqui para o nosso Raul, que é o especialista, nós temos intelectuais nas universidades que combatem a lista fechada, a lista partidária, combatem assim, eu tenho direito de mexer a lista, eu tenho direito de formar a lista, eu que não estou alinhado em partidos políticos, né? Tem vários argumentos que trabalham exatamente com a depreciação do partido político, né? Porque partido político ele tem problemas, então não é uma referência. Então eu queria até devolver para o Raul trazer um pouco essa reflexão do que é a conquista do partido político, né? Porque de fato nossas lutas mais generosas de proteção à vida, de equidade, elas não avançam, de democracia racial, de direito à terra, né? Não avançam. Uma reforma tributária que de fato nós superemos a regressividade, elas não avançam porque é uma captura do parlamento e a constante ameaça e chantagem explica aí o tamanho da força, né? A gente vive praticamente um parlamentarismo porque a captura dos fundos públicos é imensa no Brasil com essas emendas impositivas, é impressionante. Então, um problema seríssimo de distorção, como diz da democracia, da representação social. Do ponto de vista histórico, né, essa representação ela veio das experiências do século XIX, quando foi aberto o processo com o movimento Carta do Povo na Inglaterra, uma das reivindicações da Carta do Povo era o direito à sindicalização e o direito a partido político, né? Porque até então havia já um parlamento, mas era um parlamento de representação completamente pré-estabelecida, né? Distritos onde vinha alguém do barão, o conde, ou vinha alguém da família do barão e do conde, ou do visconde, ou alguém com uma grande propriedade, com um grande destaque social numa determinada região, que vinha compor a representação daquela região num parlamento que era de iguais do ponto de vista social. Não havia um conflito contraditório. Quer dizer, é a partir de 1850 que, principalmente nos países já republicanos na Europa, esse processo avança no sentido dos partidos representarem projetos, programas. É claro que sempre você pode ter críticas pontuais ou dizer que o partido, ao estabelecer a lista, ele oferece um prato feito, oferece algo já montado para o eleitor. Agora, o risco que se tem disto é infinitamente menor do que o risco do voto nominal, que sempre é uma interrogação, né? Sempre não se sabe quem é que vai ser o campeão de votos. Ou é o Tiririca, o campeão de votos, ou, né, é o rinoceronte cacareco no Rio de Janeiro, na eleição dos anos 50, numa política que o povo espontaneamente criou contra, né, a política, contra a representação, votando num animal que era do rinoceronte do zoológico. Então, é muito mais garantido você ter uma prévia seleção, porque aí o partido tem uma responsabilidade muito maior com os eleitos, e vice-versa.
os eleitos eles têm um compromisso já testado dentro do partido por muito tempo, por muitos anos, já vem de lutas sociais e de compromissos programáticos que são muito mais claros, não é? Quer dizer, a democracia não é um negócio perfeito que você pode botar num computador ali e sai a fórmula mágica. Não. Ela responde permanentemente a conflitos sociais que são também permanentes e que vão se modificando e que vão se renovando. Por isso que todas as democracias viveram processos constituintes depois de uma revolução, depois de uma transformação social importante, né? Depois de um longo período, o país para recompor as relações sociais, políticas entre os seus membros, etc. Então, do ponto de vista dessas mazelas que a gente colocou, né? O voto nominal, a lista aberta e agora sendo muito mais complicada com o financiamento. Por que é perigoso o financiamento do fundo eleitoral? Porque a maioria dos partidos hoje no Brasil, eles existem de forma provisória. Eles não têm vida democrática interna. A maioria dos partidos aqui do Rio Grande do Sul tem direções não eleitas, direções nomeadas pela direção nacional, que, por sua vez, é uma comissão provisória de organização do partido que se autorrenova com as pessoas que eles indicaram nos estados para compor uma pequena conferência nacional que reproduz a mesma composição. Então, a maioria dos partidos hoje, né, e o tribunal ou não dá conta de fiscalizar, ou não compromete, obriga os partidos a terem uma vida mais democrática, com os filiados sendo chamados periodicamente para o debate, para a discussão, para a eleição da sua direção partidária. Essas coisas todas compõem um elemento complexo, né, mas necessário para a existência dos partidos. Então, um partido que pode escolher democraticamente as suas candidaturas, ele vai ter um compromisso, uma responsabilidade muito maior sobre isso, né? Nós temos casos, por exemplo, a eleição de 18 do presidente Bolsonaro, né, do ex-presidente. Raul fechou o microfone. Nós não estamos te ouvindo. Como é que um partido que elegeu um presidente da República, que fez uma das maiores bancadas em 2018, hoje não existe mais? Não é possível, em 5, 6 anos, o partido desaparece. E mais recentemente, agora também, né? Bem, o PL também teve uma votação impressionante, né? E, bem, vamos ver nessas eleições e nas próximas se ele consegue segurar com identidade programática o conjunto dos seus filiados e saber se os seus filiados têm vida partidária, podem escolher as direções regionais, as direções municipais, podem discutir o programa, o projeto político. O que nós estamos vendo é que esses partidos que crescem misteriosamente e desaparecem mais misteriosamente, daí é que tem o troca-troca permanente de partidos. Porque não tem uma representação social sólida, definida, não tem um projeto, um programa, se sustentam em cima de
fakes em cima de questões de costumes, questões religiosas, que, como falou a deputada Sofia, não podem estar misturadas, né, na política. Aqui a Europa viveu, depois da Segunda Guerra Mundial, uma experiência muito forte de partidos com vínculos com igrejas, né, principalmente a Igreja Católica. E com 2 décadas de existência dessa experiência, isso mudou radicalmente, porque o conflito político foi para dentro da igreja. Não tem jeito. A igreja não tem como querer absorver nas suas questões de crença, de fé, o cotidiano diário, conflitivo, dos impostos, de quem paga, quem não paga, de quanto paga, para onde que vai o dinheiro, né, como será distribuído. As experiências históricas no mundo de partidos com base religiosa, principalmente da Igreja Católica, naufragaram na Europa. Tá? Desapareceram, felizmente. Agora, no Brasil, nós vimos um renascimento dessa relação direta de partidos com base em facções, em grupos religiosos, que não tem como serem mantidos, porque a religião vive da fé, vive, né, de uma crença que não bate com o cotidiano das decisões. Né? É público e notório, por exemplo, que a Igreja Universal, que aqui no Brasil era radicalmente contra o Lula e bolsonarista, agora estendida para a Venezuela, lá defende o Maduro, que aqui no Brasil eles acusam duramente de ser um demônio, de ser o diabo na forma, né, na encarnação do... O Maduro aqui para a Igreja Universal é um pecador absoluto. E lá eles estão defendendo e apoiando o Maduro, porque estão se instalando lá e estão de olho também numa rede de televisão que tem que ter o aval do Estado. Então, quer dizer, é uma pura hipocrisia. A política ela não pode estar sujeita e subordinada a essa lógica. Né? A essa lógica. Então, eu diria que essas mazelas, né, e agregar mais uma aqui, né, acho que ainda temos tempo ainda, que veio também do regime militar. Eu vivi aquele período, eu me lembro como nos anos 70, né, nos anos 60, quando a ditadura sentia que ia perder, caçava mandatos. Mas ficava difícil ficar caçando os eleitos, né? Então a ditadura fez o seguinte, eles começaram a criar estados para aumentar a representação de territórios, que eram aqueles territórios federais, que tinha pouquíssima gente, né? Não tinha habitantes, e quem controla uma região enorme onde tem poucos habitantes? O dono do avião, o dono do barco, o dono do rádio, ou seja, o grande fazendeiro, o grande dono das terras, e aí vinha dessas regiões mais atrasadas do país, vinha uma sólida bancada arenista, né, da arena para sustentar o regime militar. Quando acabou a ditadura, né, mas o sistema se manteve. As pessoas não se dão conta, por exemplo, né, talvez alguém que está nos achando que eu estou aqui inventando. Não, a Constituição brasileira diz o voto é igual para todos. Se o voto é igual para todos, o voto para deputado ou deputada para a Câmara Federal tem que ser igual para todos. Ser igual para todos significa que estados que têm pouca população terão poucos deputados. Estados que têm mais população terão mais deputados. Bem, no momento que a Constituição diz o voto é igual para todos,
Mas, lá no capítulo das eleições, diz que tem piso e teto, ou seja, nenhum estado pode ter mais do que 70 e nenhum estado pode ter menos do que 8. Aí a gente pega a população, o número de eleitores, e aí tu soma os 20 menores estados brasileiros, né, os 10 menores estados brasileiros, eles têm em torno de 20, 21 milhões de habitantes. Quantos deputados eles elegem? 80. 80 deputados. Só o estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, elege 70. Ou seja, esta mágica, né, quer dizer, o São Paulo elege menos da metade do que os menores estados brasileiros. E isso até hoje não foi corrigido. A primeira ação que eu fiz quando fui deputado federal, né, coletei assinaturas suficientes para tramitar uma emenda constitucional. Lá em 92, nós éramos apenas, naquele momento já não era mais 8, nós já éramos 35 deputados do Partido dos Trabalhadores. Os 35 do PT assinaram, outros deputados ali do PSDB, que na época estava saindo do MDB, como social-democrata, mais à esquerda, assinaram também. Reunimos, o gente do PDT também assinou, e nunca chegou a ser votado, nunca passou da comissão. E depois disso também, nenhum outro partido, os partidos não voltaram nesse tema. O que tu propunha? Tu tirava teto e tirava piso, Raul? Como é que era? Até por orientação, por discussão com a assessoria da Câmara, assessoria não do partido, assessoria da casa, né? Eles diziam, olha, a tua proposta de ser regra dura, tipo Estados Unidos, por exemplo, né? Aqueles estados lá do noroeste americano, os caras têm um deputado. Não mora ninguém lá, pô. Né? Aquele lá do noroeste, quase já em direção ao Canadá. Então, não tem gente, neve, montanha e diabo quatro. Então, não tem, né? Lá é duro. A população, o número de eleitores determina o número. Bem, e em outros países também. Agora, no Brasil, você tem piso e teto. Por discussão com a bancada e com a assessoria lá, o pessoal diz, olha, faz uma proposta um pouquinho mais atrativa, porque essa tua proposta não vai ganhar ninguém. Faz uma proposta, bota um deputado para cada estado e, a partir daí, a proporcionalidade de acordo com o número de eleitores, para não ser tão dura a proposta. Eu digo, olha, tá bom, eu aceito, concordo, vamos. E assim saiu a emenda constitucional, né? Se não me engano, era a emenda número PEC número 36, se não me engano, de 92. E não progrediu, não foi votada. As bancadas do PT tentaram manter vivo lá e não conseguiam fazer avançar o debate, a discussão, e o debate morreu. E nós estamos hoje diante, né, ter uma situação como a de São Paulo, em que com o dobro da população, eles elegem, né, menos da metade dos 10 menores estados brasileiros somados. Então, isso é outra mazela, é outro problema. Que isso não interfere na democracia? Claro que interfere, pô. É só ver como é que votam os estados,
menores do Brasil, né, da região amazônica, do centro-oeste, do nordeste, os pequenos estados. O voto, o voto mais conservador, ele predomina nesses estados. É só olhar as listas. Então, eu acho que esse tipo de debate ele tem que ser aberto, tem que ser, né, ampliado. Nós precisamos retomar esses temas e principalmente esse exemplo que a gente viu aí, por exemplo, agora, né, com a emenda, com a lei que determinou o fundo eleitoral, garantiu para as mulheres 30% obrigatório. Ora, se o Congresso reconhece que a desigualdade é tão grande que as mulheres não passam de 15% nos legislativos brasileiros e vota e garante que elas recebam 30%, por que não tornar isso mais rápido? E permitir que na lista você componha as listas partidárias com igualdade de gênero, ou com uma regra melhor do que os 15%, né? Uma regra que diga que as mulheres terão garantido na lista fechada do partido 40%, 35%. Eu acho que o mais óbvio é a igualdade de gênero, né? Que é o que predomina nas eleições proporcionais na Europa e é o que também já vem sendo adotado na América Latina, que dei o exemplo, dei o caso aqui de províncias argentinas, porque lá na Argentina as províncias elas têm uma autonomia, desde que não conflita com a lei nacional, elas têm uma autonomia. É um bom tema para a deputada Sofia, por exemplo, né? Afinal, somos uma república federativa. Por que o Rio Grande do Sul, tão avançado, onde as mulheres são tão reconhecidas, por que não começar né, abrir o debate por que um Estado não pode fazer isso se ele quiser? Quer dizer, a nossa federação ela é uma piada. É outra mazela da democracia brasileira. A nossa federação ela é amarrada por todos os lados. Ela é federativa só no nome, porque eu não posso mexer no sistema policial, não posso mexer no sistema das PMs, eu não posso mexer no sistema eleitoral. Quer dizer, então, que federação é essa? É federação para inglês ver, quer dizer, os impostos foram todos criados, né? Resta aqui a gente discutir a alíquota, discutir uma alíquota um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas, ou seja, os estados teriam que ter essa possibilidade de, até para fazer experiências, para ver o resultado, ver como é que funciona, né? Quer dizer, então, mas para não dizer que a gente só fala aqui mazelas, eu reconheço que na reforma de 17, agora 2017, né, uma pequena reforma que foi feita, foi proibida a coligação proporcional. E isso é extremamente positivo. Foi, assim, um primeiro passo importante para acabar com a gandaia que era um processo eletivo. Você imagina um país, né, com um sistema eleitoral como o nosso, com voto nominal, e ainda permitido, nas eleições proporcionais, coligação proporcional, mas aí era um negócio, o cara votava num sujeito e elegia o outro, quer dizer, né, fazia legenda dando os votos para um candidato e elegia um que era o oposto do que ele tinha colocado, porque as alianças aqui no Brasil eram e continuam cargos majoritários, né,
Sem compromisso com identidade do programa. Então é isso. Eu acho que a criação das federações e o fim das coligações proporcionais foi um primeiro avanço que se alcançou nos últimos anos aí. E o fim das coligações era, né, era um negócio absurdo. Tinha que fazer, pois nós já tínhamos mais de 35 partidos. 35 partidos por esse processo que, né, com a proibição das coligações proporcionais e a criação de uma cláusula de desempenho, de uma cláusula de barreira, que começou lá com 1,5%, 2% e vai crescer até 3%, eu acho que isso aí começou a criar um novo sistema partidário. Então, são aspectos positivos. São aspectos que a gente tem que reconhecer que foram bons, foram positivos. A possibilidade da federação, aliança, né, permanente durante, no mínimo, 4 anos, mas pode durar 10, 20, 50 anos, com um programa comum, com identidade comum, com legenda comum para receber os votos. As federações foram um avanço, porque elas são coligações num patamar muito superior. Né? Elas obrigam ser nacional, a federação obriga que a federação ela tem que ser nacional, não pode, vale no Rio Grande do Sul, não vale em Santa Catarina. Não, é nacional, programa comum, liderança comum nos legislativos. Quer dizer, essas coisas são importantíssimas. Prazo mínimo de existência. Isso criou um novo patamar para a experiência partidária brasileira. E eu acho que é muito positivo que a gente continue avançando nesse sentido. Agora, por exemplo, a mini-reforma que foi tentada aí no período do Bolsonaro, ela recriava, chegou até a ser votada na Câmara. A Câmara votou essa mini-reforma ali, ela chegou a permitir de novo a coligação proporcional. Como o Senado não votou e perdeu o prazo, foi arquivado, não houve desarquivamento, está lá arquivado a proposta que passou na Câmara, mas mostra que o perigo continua. Ou seja, se a gente não brigar por isso também, não, né, que está em vigor hoje, mas pode ser mudado por esses congressos aí que são casuísticos ao extremo. Então, acho que são temas que a gente tem que aprofundar, tem que discutir, porque nós estamos longe de uma democracia efetiva, né? De uma democracia com outra estabilidade. Ficamos aí, vamos até 1h15, 1h30. Nós estamos numa 1h11 agora. Podemos. Isso. O que tu achar mais adequado? Podemos, não. Assim. Quem manda é o Brasil Progressista. É o nosso âncora. Que, por sinal, hoje está muito quieto. O que houve, Juliano? Não, eu estou ouvindo. Eu me controlo muito, porque se eu começar a falar. Mas eu fiquei com vontade de falar uma coisa, eu vou falar agora, já que fui provocado. Porque nós temos aqui no Brasil uma cultura de demonizar os partidos políticos. E nas últimas décadas, nós tivemos também nós nos debruçamos muito na questão de que a defesa do Estado de Direito, e isso é verdade, se faz pela via poder judiciário. Então, nós tivemos um ativismo judicial e nós tivemos assim, muita coisa que desagou no poder judiciário relativa ao Estado de Direito e à democracia por consequência. No entanto,
nós vamos puxar assim, nós vamos puxar um consenso que vem dos liberais de Harvard, de que os guardiões da democracia, Sofia e Raul, são os partidos políticos. E esses sistemas de travas, que é muito bem, que é aberto assim nos Estados Unidos, por exemplo, ele não funcionou pela primeira vez em 2016, quando me deu um branco agora o nome do cara, o Trump, conseguiu ser candidato pelo Partido Republicano e não teve adesão dos democratas de proa do próprio Partido Republicano. Um fenômeno diferente do que aconteceu na França, por exemplo, quando os democratas se uniram para Le Pen não chegar ao poder e alguns outros exemplos. Então, assim, aqui no Brasil, se a gente falar isso aí, não vão entender o que nós estamos falando, mas é um consenso no resto, ao redor das democracias do Ocidente, é um consenso de que é os partidos que têm o poder de filtrar as ameaças à democracia. E isso tudo que o Raul falou aqui, que nos deu essa aula, isso demonstra isso, mas assim, a gente tem uma dificuldade em que as pessoas aceitem isso aí. Parece que é um dogma de que os partidos políticos não protegem a democracia, quando é o inverso. Eu queria fazer essa pequena a parte aí, mas não... eu estou fazendo um comentário que eu entendo que a gente teria que ter. O problema é esse: um partido recém-criado, um partido sem identidade, um partido que abriga pessoas como o ex-presidente que é fascista, né, montado em cima de fake news, reproduzindo ideias que são de negação do diálogo, de ideias que são de negação do outro, de estímulo à violência. O partido, para ser responsabilizado, nós temos que, primeiro, diminuir, como diz o Raul, né? E acho que esse foi um processo, que ele é um processo que vem vindo e que tem que ser protegido. Não pode virar um bipartidarismo, na minha opinião, porque Estados Unidos não tem espaço para a esquerda. Tá? Os sistemas são sistemas distritais que acabam afunilando em dois partidos, mas também não podemos pulverizar de tal maneira que a sociedade não cobre dos partidos o comportamento dos seus eleitos, que é isso que acontece. Hoje não se cobra dos partidos o comportamento deles, né? Então, acho que não é o partido em absoluto, é um sistema que garanta a estabilidade e compromisso com o programa, né? Então, acho que o avanço para listas ele seria e é muito importante. O Raul citou alguns avanços, eu acho que o Raul também ele é limitado, mas o avanço de de empresa não poder financiar candidatos foi um primeiro passo. Hoje os empresários, mas pelo menos os empresários têm que botar o CPF ali, né? Eles, CPF, dizer que estão financiando candidato A, B, C ou D. E nós precisamos avançar para um financiamento. Eu digo que essa questão dos fundos, o Raul tem razão, nós temos que avançar para cota, para vaga de mulheres, né? E deveria ser lá na origem, já na lista que os partidos apresentam, né? 30% ainda é pouco só de candidatas. Temos que combinar, no mínimo, lá a presença das mulheres. Mas primeira vez que eu recebi um apoio de fundo eleitoral foi depois da criação da vinculação dos 30%. São 7 eleições minhas, eu nunca tinha recebido, a gente sempre contribuiu. E quando foi obrigada a votar nas mulheres, foi na última eleição. São 2 eleições, na verdade, que eu recebo contribuição do fundo eleitoral. Isso faz diferença, porque uma mulher para sair de vereadora, a gente viu que foi a barreira para sair de vereadora para deputada. É muito difícil, por conta da sociedade sexista, em que as mulheres estão situadas nas áreas mais sociais. As mulheres elas são pré-determinadas, em sua grande maioria, não estão no centro
Não é uma Dilma que está lá no sistema financeiro. Para sair uma Dilma custa muito. Né? Agora o presidente Lula colocou a presidenta da Caixa, teve que submeter a chantagem do Lira e tirá-la na sequência, tinha se orgulhado tanto, né? Então é muito difícil as mulheres estarem onde está o dinheiro e onde está o poder. Então, se nós não temos a construção da reparação, da igualdade através de cotas, nós não faz a diferença. Então, acho que são vários mecanismos. O partido político não tá isolado. Eu me lembro que nós fazíamos análise do PT quando nós vivemos a primeira crise do mensalão, a gente dizia, incorporamos no Partido dos Trabalhadores mazelas do sistema político eleitoral. Esse era um dos balanços que a gente fazia. A gente faz uma eleição, uma eleição de voto nominal, sem o debate partidário, fora de congresso, pessoas despolitizadas, disputa crachá, né, financiamento, né, que a gente, inclusive até financiamento empresarial, que a gente sempre disputou, que o partido tenha autonomia para os trabalhadores e trabalhadoras defender suas pautas. Então, assim, não é isolado. É um processo que tem que avançar na sociedade para avançar nos partidos para avançar na sociedade, né? E eu fecho aqui a minha participação trazendo duas, que é um tema que não entrou ainda, né? Do Ladislau Dalbor, que a gente conseguiu uma democracia política sem um mínimo de democracia econômica. Então, quando não tem democracia econômica, um mundo absolutamente desigual, que tem uma riqueza extraordinária, concentrada em poucas famílias, em poucas empresas, em poucos países, nenhum povo passando fome. Ou o Catani diz assim, a democracia atrapalha a concentração de renda. Né? Então, esse é um fenômeno. Então, a sociedade teme a democracia, restringe o máximo que pode, porque ela vai redistribuir renda. No momento que pobres, pardos, indígenas estão lá no lugar de poder, as mulheres, vai resultar na democratização econômica. Então, são muitos elementos para que o sistema político eleitoral avance. Antes da gente finalizar, Raul, Juliana, eu quero aproveitar esse comentário da Sofia, porque já está no finzinho aqui, mas porque exatamente esse é o problema. Se você tivesse um sistema de lista partidária, né, pré-ordenada, também a questão financeira seria radicalmente diferente. Hoje, o que cria a desigualdade é que, em princípio, o financiamento público da campanha, o financiamento eleitoral via dinheiro público, foi para diminuir ou para tornar mais equânime o processo. Nisso que ela colocou da igualdade econômica. Bem, mas é que as empresas estão proibidas, pessoas jurídicas não podem dar. Agora, você pega as campanhas e são campanhas milionárias, independente da contribuição pública. Por quê? Porque a empresa não bota o dinheiro, mas os acionistas põem. Os donos da empresa, os diretores, os executivos, né? Você pega as listas ali, e o tribunal não enxerga isso. Né? Não, cumpriu a lei, tá só é só o doutor fulano ali, não é a empresa dele que está dando, é o dinheiro do bolso dele, só que é o dinheiro do bolso dele, da mulher, do filho, do neto, do vizinho, que aparecem como doações privadas. Como é que você resolve isso? Inclusive atende aquele reclamo que tem de que o fundo eleitoral é muito caro. Então, quer diminuir o fundo eleitoral, acaba com o financiamento nominal privado de campanha. O partido vai fazer a campanha. Aí o tribunal pode fiscalizar. Não tem como fiscalizar
não tem como fiscalizar milhares de candidatos. Agora, meia dúzia de partidos tem como fiscalizar. O tribunal pode fiscalizar com mais facilidade. E não haveria um gasto exagerado. Não, o partido, ele vai fazer o quê? O partido, ele vai pagar a campanha da televisão, ele vai fazer panfleto, ele vai fazer cartazes, e os candidatos vão distribuir aquilo ali. Né? Mas não precisa ter um gasto exagerado, não precisa ter um gasto que é sempre cobrado, um escândalo. Nenhum desses fundos eleitorais superou até hoje o que as pessoas jurídicas davam às candidaturas no sistema anterior. Imagina. Nenhum dos fundos, porque isso começou há pouco tempo, né? 4, 5, a terceira ou quarta eleição. Antes disso, o que era declarado, né, que os candidatos recebiam, é muito superior. Portanto, mas é dinheiro privado. Dinheiro privado, uma ova. Esse dinheiro é que depois comprava licitação, pagava obra, pagava serviço, criava o estímulo à corrupção. Então, se você não tem financiamento privado para a gente tem facilidade muito superior de poder levar a cabo um processo também mais barato. Os partidos gastam menos, os candidatos são mais equanimamente atendidos, porque a despesa é coletiva. Né? A despesa é coletiva. Então, é isso. Eu acho que esses temas já nos dão aí muita sarna para a gente se coçar nos próximos meses ou anos. Né? Nós vamos ter que... Tem outras coisas. Daí, numa outra oportunidade, podemos voltar. Né? Mas que o partido é necessário, não tem jeito, pessoal. Como é que você governa um país sem formar opiniões coletivas de milhões de pessoas? Não tem. Ninguém, nem prefeito, nem governador, nem presidente da República é o salvador da humanidade, o cara que sabe... Não existe. O cara pode ser o sujeito mais especialista da economia, não sei o quê. Lá em Brasília, agora, se ele não tiver um conjunto de parlamentares, vereadores, prefeitos, deputados, puxando para o mesmo lado, as coisas não vão, não tem. E isso chama atenção para outro problema gravíssimo que o Lula está vivendo hoje, que o governo Lula vive hoje, que é a não governabilidade. Olha, um Congresso que cercou o governo com um teto de gastos, que impôs mais de 50 bilhões em emendas de deputados impositivas, que estabelece o déficit zero como uma sentença das tábuas dos mandamentos lá do Maomé, ou do não sei de quem. Ora, pelo amor de Deus, quer dizer, o governo não governa, o governo não tem como, ele está amarrado de tal jeito que agora, por exemplo, que o governo tinha uma política durante a crise, durante o período anterior, nem foi o governo atual, vinha uma política de desonerar folhas de pagamento temporariamente. E o governo entra, uma nova conjuntura, um novo momento, uma avaliação do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostrando que este recurso não serviu para gerar emprego nos 17 grandes grupos econômicos, foram os que menos geraram. Então, qual é o problema do governo decidir bem? É um incentivo, é um benefício
que não está cumprindo seu papel. Vamos cortá-lo, vamos acabar com esse benefício, não tem cabimento. Esse dinheiro da folha, da folha é o dinheiro que falta para a Previdência. Ou o governo tem que cobrir o déficit da Previdência desses valores. Quer dizer, não tem cabimento. Aí o Congresso, não é? Nós não concordamos. Ora, quer dizer, então, se o Congresso quer governar, vamos fazer um debate sério no país de mudar o regime e vamos fazer parlamentarismo. Agora, aí, o parlamentarismo significa que os deputados serão responsáveis pela arrecadação e pelo gasto. E eles é que vão ter que prestar conta para a sociedade se serviços e obras foram ou não foram feitas. Hoje é uma maravilha. Eles gastam, esparramam dinheiro para todo mundo em clientelismo, né, para as associações mais estapafúrdias, e não precisa prestar conta para ninguém. Quem tem que prestar conta é o governo, o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito. Quer dizer, essa política é uma incoerência, uma contradição com o regime presidencial que nós vivemos. Quer dizer, e esse é o debate que nós precisamos fazer também na sociedade. Então, são temas aí que teremos erva aí para vários mates aí pela frente, vários chimarrões, vamos tomar aí pela frente. Coisa maravilha. Gabriel, obrigado, Raul. O Gabriel Constantino perguntou, vai ficar, viu, Gabriel, para daqui para o dia 17, nós vamos responder sobre ampliar a federação aí com os partidos. Teve no chat aí, apareceu uma última frase que eu estou aqui, eu estou no celular e sem óculos, eu não consegui ler. Aqui, eu vou recuperar. Uma das últimas que... Não é essa aqui. Qual a avaliação do Raul Ponte e Sofia Cavedon sobre a possibilidade de ampliação da Federação Brasil da Esperança para agregar outros partidos de esquerda? Seria um passo para a unidade da esquerda? Essa é uma pergunta. Foi feita pelo Gabriel Constantino. Aqui... Não, eu sou francamente favorável que a Federação Brasil da Esperança ou a Federação do PSOL, né, com a rede, deveriam caminhar para uma única federação, como acho que tem outras forças políticas do campo popular, do campo da esquerda, né, que também poderiam vir para a federação, porque ela não tira a soberania do partido ou do grupo político que a forma. Nenhum partido perde a sua autonomia e a sua soberania partidária, mas se une em torno de objetivos comuns, em torno de um programa comum, e isso é extremamente positivo. Né? Eu falei na Argentina, aqui no Uruguai, a Frente Ampla ela deve ter, hoje não sei exatamente, mas nas últimas vezes que eu estive lá e conversando com companheiros da Frente Ampla, não era menos do que 25, 26 grupos políticos, partidos, né, movimentos que faziam parte da Frente Ampla. E ela se apresentava nas eleições com uma única candidatura para a prefeitura de Montevidéu, para a presidência da República, ou seja, é uma frente política com uma unidade onde o Partido Comunista Uruguaio está lá dentro, o Partido Socialista está lá dentro, a vertente artiguista está lá dentro, o Partido Socialista dos Trabalhadores está lá dentro, o MPP, Movimento de Participação Popular, está lá, ou seja, tem quase 3 dezenas de grupos políticos que atuam, que podem apresentar também suas candidaturas proporcionais, né? E que, se fizerem votos suficientes, poderão ter lá eleito seu
concejal, como chama lá o vereador, né, o concejal, ou o deputado lá da Assembleia Nacional. Então, eu sou favorável, eu defendo, tenho defendido dentro do PT que a gente, e na conversa com outras forças políticas, aí eu sempre tenho colocado a minha opinião, é essa. Se depender de mim, tenho certeza que a Sofia também concorda com isso, né? A gente na bancada aqui está tendo uma experiência muito rica, muito importante. A companheira do PCdoB, a Bruna, né? Ela participa das reuniões da bancada. Ela é da federação, sai junto no mesmo jornalzinho lá que a bancada produz, está lá a foto, o nome do partido. Para isso é para aí que a gente tem que caminhar. É a grande unidade do campo da esquerda e um bloco, já que a gente não vai eliminar divergências, vamos relativizá-las e acertar naquilo que é mais importante, aquilo que é comum. E cada um tem o direito de manter os seus senões para cá e para lá, né? Mas não vamos dividir, enfraquecidos, para uma disputa que é comum. Eu sou favorável a isso e acho que foi um passo adiante que se deu na política brasileira essa possibilidade das federações. Sou defensor disso. Um abraço aí para o Constantino. Desculpe, não consegui ler na hora que passou ali. Ótimo. Tá ótimo. Ó, então é isso, né? Vamos, quer fazer uma despedida? Como é que... Nós estamos em 1h30. Buenas, Sofia. Só vou aqui agradecer também as contribuições. Eu estava acompanhando o chat, tá, pessoal? Aqui, o pessoal que está no chat, que o Julian foi colocando, que é o Júlio, o José Gomes, a Vera Fischer, com esse nome famoso, a Jana, várias Fischer contribuições do Marcelo. A Jana, Marcelo. Mas dizer que o Constantino Gabriel é um jovem liderança, muito engajado, muito bravo, pré-candidato a vereador em Canoas, e a gente quer muito que ele se eleja, porque ele já é um jovem que já entendeu, né? Ação e reflexão, né? Teoria e prática. É um intelectual orgânico. A gente se orgulha muito da história dele, vamos à luta juntos. E aí, Julian e Raul, eu acho que a gente tem um ganho muito grande aí com esse espaço, com o Raul Ponte coordenando esses debates. São debates que nós temos que fazer permanentemente, porque não dá para ficar jogando no campo sem discutir as regras, porque o segredo de uma boa democracia é as regras serem pensadas e repensadas, incorporando cada vez mais pessoas. A gente não falou da democracia participativa, direta, né? O quanto o Brasil teria que fazer muitos plebiscitos, referendos, chamar o povo a discutir o seu sistema político, se sentir pertencente, perceber os limites, que só vivendo intensamente a democracia é que a gente a aprimora, e não abrindo mão dela. E eu sou da educação, Raul, a gente é da escola cidadã, a gente tem uma história de defesa. Já Anísio Teixeira, não precisa falar do PT, né, dizia que nós temos que ter fábricas de pessoas democráticas. Porque se a gente viveu todos esses anos sob ditadura, sob autoritarismo, é claro que as pessoas não aprenderam democracia, não convivem, não sabem conviver com a diferença, resolvendo voto. É mais fácil entrar na lógica da raiva, do ódio, do aniquilamento do outro, do não diálogo. Nós vivemos um período pesado e agora estamos vivendo ainda como é difícil o diálogo com determinados setores, que não tem escuta nenhuma, não tem, sabe, um diálogo verdadeiro, e quando é interditado o diálogo, a gente tem morte, tem violência, tem fascismo. Então, exercício da democracia tem que ser aprendido desde a escola, desde pequenininho, votando representante de turma, na sala de aula. Então, a gente tem um retrocesso enorme na gestão democrática das escolas, porque não interessa a democracia para quem quer manter privilégios. Então, parabéns a esse espaço político aqui que
novo que vocês estão abrindo. Muito obrigada por me convidar nesse primeiro momento. Estou sempre aprendendo e vivenciando aí o melhor que posso no espaço político que o povo me concede, que tem que ajudar a aprimorar essa democracia. Obrigado, deputado. Nós que agradecemos. Então, Raul, vou fazer as honras aqui, então. Esse foi a estreia do nosso Democracia em Foco com Raul Ponte, no nosso Brasil Progressista. Recebemos aqui como convidada a deputada Sofia Cavedon, do PT do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa. Senhores, senhoras, foi um prazer, um abraço a todos que estiveram com a gente aqui e até o dia 17, quando retornaremos, tomar esses mates aí com o Raul. Obrigado, Raul. Obrigado a todos, um abraço e uma boa noite.